26 pessoas de 30 que foram presas durante a operação feita pela polícia, combatendo fraude contra o banco, ganharam liberdade. Passou o prazo, de 5 dias das prisões que foram efetuadas, eles tiveram direito à liberdade. 4 deles, considerados os cabeças de uma organização que aplicou um golpe de 19 milhões de reais em vários estados do Brasil, continuam presos. Estou aqui ao lado de Anchieta Neri, que é diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Delegado Anchieta, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, primeiro, falar a respeito dessas solturas. Era algo esperado pela polícia, que desses 30, 26 ganhassem liberdade? Sim, é um processo natural no curso dessa investigação, até porque para essa fase ostensiva, a operação policial, nós representamos por 30 mandados de prisão temporária. É uma prisão que ela é necessária por apenas 5 dias. E dessas 30 pessoas, só havia a necessidade, utilidade de converter em prisão preventiva de 4 pessoas que exerciam uma posição de liderança nessa associação criminosa. Então, essa é uma investigação técnica, um trabalho exitoso da Polícia Civil. Isso é necessário segregar a liberdade daqueles que efetivamente vinham praticando os crimes de maneira seriada, recrutando vários supostos clientes para fraudar o banco. Tá bom. Como é que funcionava essa fraude? Os clientes, esses falsos clientes, eles que eram recrutados, sabiam que estavam protagonizando um golpe contra a instituição financeira? Bom, existem diversos tipos de prova no inquérito que demonstram que eles de fato sabiam que estavam aderindo a uma conduta criminosa. Eu tenho vários tipos de fraude que pode acontecer aqui no Brasil. Algumas delas, o que a gente chama de uso do laranja, que é usar os dados de alguém, me passar por aquela pessoa, certo? E ela sequer tem conhecimento. É diferente do que aconteceu aqui. O que aconteceu nesse caso da Operação Prodígio, esses líderes, por meio de corretores, anunciavam em grupos de aplicativo de mensageria, no Instagram, até mesmo nas ruas de bairros da Zona Sul, anunciavam a possibilidade de altos empréstimos, aumentando muito o score de quem desejasse uma operação financeira dessa. Ou seja, dava para uma pessoa que não tinha condição de tirar um empréstimo a possibilidade de tirar empréstimos altos. E aí eu te pergunto, Joelson, existe dinheiro fácil? Não existe dinheiro fácil, nem barato, quando se trata de banco. Pronto, aí você completou, não existe dinheiro fácil e nem barato. E essa era a ideia vendida, então de cara você já vê que tem algo errado. Então, esses líderes chegavam a essas pessoas e diziam, olha, eu vou conseguir um empréstimo para você, aumentando bastante o seu score, depois não é necessário fazer o pagamento. Então, talvez, pela sua condição, eu consiga para você um empréstimo de R$40 mil e a nossa comissão para isso variava ali de 30% a 40%. Primeiro, as pessoas que eram recrutadas para fazer o empréstimo, para oferecer os dados, elas eram orientadas a não pagar mais o empréstimo? Elas ganhavam... Até porque elas não tinham condição de pagar, Joelson. Elas não tinham uma renda que possibilitasse pagar esse valor. Então, como todo mundo já sabia que de cara era uma fraude, o que algumas pessoas podem alegar? Que achavam que era um ilícito civil, eu vou dever ao banco. Não existe. Não existe. Então, até porque essa fraude se dava em 2 momentos. O primeiro deles, então eu convido alguém para se passar por cliente do banco e essa pessoa concorda. O que eu já fazia? Entrava a primeira etapa da fraude, que é abrir a conta em nome dessa pessoa, mas inserindo dados falsos nessa conta. Por exemplo, dado falso, por exemplo? A profissão. Então, esse pessoal, eles entenderam que o banco validava certas profissões com um status de maior renda. Exemplo, médico, engenheiro civil e atleta profissional jogador de futebol. Eu cheguei a brincar até que o nosso futebol piauiense nunca esteve tão em alta, dada a quantidade de atletas profissionais, classe jogador de futebol, que foram cadastrados nesse banco na capital. Tudo pessoas de verdade com profissões falsas. Com profissões falsas e aí conseguiu melhorar consequentemente, a renda falsa, mas isso é só a primeira etapa. Só isso não era suficiente. Qual era o outro passo? Então, eles passavam a simular transações financeiras, fazer transações financeiras cruzadas entre as contas operadas por essa organização criminosa para levar o banco a acreditar que aquilo era uma informação legítima. Por exemplo, eu abro a conta de uma garota de 19 anos, informo que ela é médica com uma renda mensal de R$35 mil. De cara, o banco não vai acreditar nisso. Só que eu informo que há essa renda de R$35 mil por mês e dali a 2 dias, 3 dias, já cai uma transferência de R$35 mil.
E eu já começo a fazer movimentações. Aí o banco já imaginava Isso. que ali... E ali por trás eu não tenho um operador humano, eu tenho um algoritmo, uma inteligência artificial que vai entender essas transações e pensar, poxa, essa é uma cliente legítima de uma profissão bem conceituada, está movimentando a conta, precisa de mais crédito. Então, o que acontece? Eles esquentavam a conta constantemente, ao ponto do banco ir concedendo mais crédito, mais crédito, mais crédito, até o momento que eles acreditavam que tinham atingido o máximo possível de crédito para aquela pessoa. E nesse momento eles tombavam o banco, né, praticando mais um crime, que era a lavagem de dinheiro. Para retirar o dinheiro dessa instituição financeira, eles faziam ocultando o patrimônio, né? Eles se usaram de empresas fantasmas para poder fazer a retirada desse dinheiro da conta por meio de pagamentos de títulos, como boletos, e fazendo pagamentos simulados de cartão de crédito. Ou seja, o nome deles não aparecia em momento nenhum. Somente... Ou era CNPJ de empresa ou pessoas que eram usadas como... Somente com uma investigação policial técnica, com apoio do Poder Judiciário, os necessários afastamentos de sigilo que nós tivemos, relacionamento com o COAF, é que foi possível chegar aos líderes dessa organização criminosa. Então você vê que foi montada toda uma engenharia para aplicar esse golpe, aplicar esse tombamento no banco, numa instituição financeira conceituada. Então, de parabéns à Polícia Civil do Piauí, os mais de 20 policiais que participaram desse um ano de investigação, os mais de 150 policiais que participaram da operação na semana anterior, né, nas cidades de Demerval, Lobão, Teresina, Amarante e Floriano, né, que mostraram aí para o Brasil que conseguiram desvendar essa fraude de relevo nacional. A denúncia nasce de fato, a informação nasce de fato de uma denúncia anônima ou o banco é que começa a desconfiar das movimentações? O banco, por duas pontas, começou a desconfiar e entender que havia algo errado. Então, de um lado, eu tinha excelentes profissionais do banco aqui no Piauí, atendentes, caixas, gerentes, que notaram uma série de incongruências. Seja um cliente chegar até o caixa com uma idade bastante jovem, 18, 19 anos, informando uma profissão de engenheiro civil, ou mesmo um gerente, um alto executivo do banco, observar o balanço operacional da sua agência e detectar inconsistências, um prejuízo maior do que o esperado, uma quantidade de contas abertas que entravam em dívida muito rápido. Então, tudo isso chamou a atenção, né? Os executivos do Piauí fizeram contato com a Diretoria de Segurança em São Paulo, né? E após isso a Diretoria de Segurança já nos acionou a Polícia Civil do Piauí e a gente iniciou esse inquérito policial ainda no ano de 2022. E quem eram as pessoas, esses 4 que continuam presos? Eu vi que um era motorista de aplicativo e de repente passou a ter uma vida muito mais luxuosa. Qual era o perfil que eles possuíam e no que eles se transformaram depois do operação? Bom, 3 deles eram amigos entre si desde a adolescência de um bairro aqui da zona sul da capital, do Parque Piauí. Eram motoristas de aplicativo até tomarem conhecimento dessa fraude e passarem a tombar o banco. Aí o padrão de vida deles já muda bastante, mudam-se do bairro para morar em locais bem mais caros, fazer viagens internacionais, comprar veículos na casa das centenas de milhares e acontece uma situação que é o que? A amizade entre eles deixa de existir, né? Eu tenho um líder que ele entende a situação do golpe e traz esses amigos para fazerem com ele, mas à medida que todo mundo entende como a coisa funciona, né, esse líder, o Anderson Ranchel, reporta que os outros já passaram a passar a perna nele, deixar ele para trás e correr em raia própria. Por isso que no organograma apresentado nós temos ali 4 grupos criminosos, né? E um outro grupo criminoso chefiado por uma pessoa que vinha se apresentando como pré-candidato a vereador da cidade de Amarante. É uma pessoa que tem raízes familiares em Amarante, mas já morava em Teresina há um tempo, né? Cooptou uma série de clientes em Amarante. Então, vários cidadãos da cidade de Amarante vão ser intimados no momento adequado para prestar informações. Você acredita que no total quantas pessoas, incluindo aquelas que ofereceram nome para os empréstimos fraudulentos, quantas devem estar envolvidas? Existe um outro passo na investigação previsto? Bom, Joelson, como a gente está trabalhando com dados técnicos, né, com dados que a gente tem condição de tabular, a gente tem a certeza já de 117 piauienses envolvidos diretamente com a fraude. 117? 117, dos quais 30 foram presos inicialmente, né? Desses 117, vão ser avaliadas as condutas de quais praticaram o crime apenas uma vez, quais cooptaram 5, 7, 10 clientes. Tem gente que está me ouvindo
que ajudou a operar o esquema de lavagem de dinheiro, que colocou patrimônio em seu nome. Então fica o recado aqui para essas pessoas de Floriano, de Amarante, de Teresina, que aderiram a essa conduta criminosa e espontaneamente desejarem procurar a Secretaria de Segurança, vão ser interrogados. Novos inquéritos podem surgir a partir disso, né? E vai haver também compartilhamento de provas com outros estados da federação. Dos 19 milhões de reais que o banco perdeu no Brasil inteiro, 5 milhões e uma fração foi somente de contas vinculadas a agências do Piauí. Mas eu tenho um detalhe, alguns líderes aqui do Piauí estavam cooptando clientes também em outros estados, como Maranhão, Bahia, Ceará. Por isso a relevância do Piauí nessa investigação, né? E o mérito do êxito da nossa Polícia Civil de ter conseguido chegar ao fim desse cenário. É impressionante realmente essa história. Agora, por que sempre o mesmo banco como vítima? Bom, é porque eles entenderam e exploraram uma vulnerabilidade específica desse banco. Entenderam como funcionava o motor de crédito do banco, que informações inserir no aplicativo na hora da abertura da conta, como fazer essas transações financeiras cruzadas de modo a enganar esse motor de crédito do banco. Então, o que funciona em uma empresa não funciona em outra. Entenda a segurança digital como também a segurança física. Algumas empresas, para você entrar, tem uma fechadura biométrica, outras uma chave tradicional, algumas têm CFTV, outras não. O problema é quando o criminoso entende o que precisa fazer para perpassar a tua segurança. Impressionante essa história, mas não há envolvimento de funcionários com o problema. Até o momento não foi identificada de maneira técnica a participação de nenhum funcionário do banco. Inclusive, nos diálogos desses líderes com os pretensos clientes, o que eles afirmavam? Que era cobrada ali uma comissão do corretor que trouxe ele para o esquema, uma comissão do líder que ia operar essa situação, fazer acontecer o empréstimo e um pequeno valor para o gerente envolvido. E ao interrogar um desses líderes, ele afirma: delegado, não existia história de gerente nenhum, até porque eu fazia tudo pelo aplicativo, ninguém precisava ir em agência. Eu falava de gerente para justamente poder segurar uma comissão maior. Então, a gente afastou o sigilo de uma série de pessoas, observamos uma série de dados e não foi identificada até o momento a participação de nenhum funcionário da instituição financeira. Delegado Anchieta Neri, que está comandando aí a inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí e parabéns à Polícia Civil pela operação. A gente está à disposição da sociedade piauiense. A Polícia Civil aqui do estado do Piauí, ela tem a capacidade de desenvolver várias e várias investigações de maneira técnica, de maneira profissional e não é menos do que isso que a nossa sociedade merece. Muito obrigado, delegado. Obrigado mesmo.